Jonas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja que viera te louvar, te engrandecer, te exaltar e na beleza da tua santidade, que é santa, eterna, te adorar. Continue a falar conosco, como já falaste até o presente momentos, em dias passados, no momento presente, através de louvores das saudações, e acredito que continuarás a falar conosco, pois nós somos carentes, dependentes e necessitados de ouvir a tua voz, pois a tua voz é o pão vivo que desce do céu e nos alimenta, não a carne, não o físico, mas a alma, o espírito, nos dando força, coragem, disposição para continuar na jornada até o glorioso dia que se revelarás e nos conduzirás às mansões celestes. Pai santo e bendito, assim vem e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e podeis sentar. A todo cristão na terra, isso sem exceção, eu acredito, grande e pequeno, rico ou pobre, doutor ou indouto, acadêmico ou leigo, alfabetizado ou analfabeto, a todos Deus tem um projeto, um plano e uma missão. A todos nós é dado uma missão, uma tarefa, um plano a executar, que para alguns, na mente de alguns, para uns é maior a missão do que para outros. Não, Deus, ele concede a missão e diante da realização é que a missão ela pode ser considerada grande ou pequena. Mas o grande problema é que a esmagadora maioria dos cristãos, dos crentes, tem fugido, se esquivado e se escondido da sua tarefa e da sua missão. E isso não é coisa de hoje, não é coisa da agora, não é coisa da atualidade. Isso é algo que vem desde muito longe. Eu poderia dizer que o nosso primeiro pai, Adão, fracassou na sua missão. Abraão teve seus fracassos na sua missão. Moisés teve seus fracassos na missão. E olhe que Moisés é um dos tais que pensou em fugir da missão, pensou em se esquivar da missão, porque assim, quando ele estava no Egito, como príncipe do Egito, e viu seus irmãos hebreus sendo castigados, ele decidiu defendê-los, matou até o egípcio e o escondeu na areia para defender os seus irmãos. Quando o faraó descobriu, o jurou de morte e ele teve que correr e se esconder, fugindo para o deserto. Achando a família de Jetro, casou-se com uma das suas filhas, a Zípora, lá em Midian, e passou 40 anos apacentando as ovelhas do sogro, até que um dia ele saiu como todos os demais dias para apacentar as ovelhas, só que nesse dia algo diferente ia acontecer. Porque às vezes nós saímos de casa pensando e achamos que o culto vai ser do mesmo jeito que foi o culto passado, retrasado e o culto do ano todo, mas não, vai haver um dia, irmãos, aleluia, que algo extraordinário
diferente irá acontecer, e não vai depender da multidão que esteja no culto, porque nesse culto o Senhor possa assim simbolizar que Moisés fora, só estava ele e Deus, mas foi um momento de maior experiência na vida de Moisés. Veja, as maiores mensagens de Jesus não foi pregada quando ele estava cercado por 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Foi pregada para uma pessoa. A primeira grande mensagem que Jesus prega é para uma mulher, a mulher samaritana que está à beira do poço, e ele pede água para ela e ela não quer dar. Ele diz: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, tu me pediria e eu te daria água viva, porque aquele que bebe dessa água vai tornar até sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, mulher, nunca mais terá sede. Isso pregando para uma pessoa. Sem falar de que o maior texto da Bíblia, eu não falo em tamanho, mas em poder, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo de toda a Bíblia, para os cristãos. Jesus pregou para um homem, para Nicodemos, a maior mensagem da Bíblia. Então, às vezes nós achamos que depende da multidão. Não depende da multidão, depende da disposição daquele que veio buscar e adorar o nome do Senhor. E naquele dia, Deus disse: é hoje que eu me revelo a Moisés. E nós conhecemos a história. Deus aparece na sarça que está em chamas, fala com Moisés e diz para Moisés que ele foi o selecionado, o escolhido, para ir até o Egito e libertar o povo. Moisés se assustou com a proposta, porque Moisés lá no Egito era procurado, vivo ou morto. E Moisés pensou: como é que eu vou voltar para um lugar onde eu estou sendo ameaçado de prisão, onde eu estou sendo ameaçado de morte? Verdade, Moisés, eu concordo com você. Se você for sozinho, você vai ser preso. Olha lá, se não for morto. Mas se Deus mandar você ir, pode ir, Moisés, porque ninguém lhe prende, ninguém lhe mata, ninguém lhe toca. Glória a Jesus de Nazaré. Mas foi uma luta, irmãos. Vai, Moisés. Vou não, senhor. Moisés, tu vai. Não quero ir não, senhor. Mas tu vai ter que ir. Mas eu não quero ir não. No meio da conversa, Moisés disse: senhor, eu sou pesado de língua. Existem várias interpretações para isso. Pesado de língua. Não fica claro. Podia ser que ele era gago. Poderia ser que ele era fanho. É fanho ou é fanho? É um negócio assim. Poderia ser também que ele tivesse dificuldade de se comunicar com o povo, porque quando ele estava no Egito, quando Moisés estava no Egito, entre línguas, idiomas e dialetos, ele falava 70. Já imaginou? Eu falo português a pulso, me arrastando. Imagine falar 70 idiomas. Arigatô, sayonara. Entendeu? Moisés falava 70. Então, quando ele saiu do Egito, passou 40 anos, ele ficou meio misturado nas línguas. Quando Deus quis confundir o pessoal que estava construindo a Torre de Babel, foi o que ele fez? Confundiu as línguas. O povo não sabia se comunicar, houve a separação. Então, dessa insistência, Deus fez a mão de Moisés ficar leprosa, depois voltar ao normal, fez o cajado dele virar uma serpente, depois voltar a ser cajado. Aleluia! Veja, foi exatamente o cajado que Moisés usou para abrir o mar vermelho, porque é aquilo que tem hora que parece que vai ser a nossa derrota, meu irmão, Deus pega e faz ser a nossa vitória. Mas depois de muita insistência, Moisés pediu um auxiliar, porque a proposta de Moisés era que Deus mandasse Arão, porque Arão ainda continuava lá no Egito, se comunicando, sabendo todo o sistema, como era que estava, como era que não estava, por dentro de tudo.
Aí Deus disse: olha, Moisés, é você quem vai. Arão vai ser o seu auxiliar, mas a missão é sua, Moisés. Você não vai fugir dela, você não vai se esconder dela, a missão é com você. Aí o outro personagem que vai querer se desviar da missão é exatamente o Jonas. Deus chegou para o profeta Jonas e disse: Jonas, eu estou precisando de alguém para pregar no culto lá em Nínive. Fiquei sabendo que você gosta de pregar. É um pregador empolgado, eloquente, cheio de fogo. Então eu quero, Jonas, que você vá pregar em um culto. Onde é o culto, Senhor? É na Assembleia de Deus e de Fé, no aniversário, quando vai todo mundo ficar cheio a igreja? Não, Jonas. É uma igreja da missão que é a maior de Alagoas? Não, Jonas. É na Universal que é grandona? É qual? Você vai pregar em Nínive. Mas em Nínive não tem igreja não, Senhor. Em Nínive não tem nem crente. Pois é, lá que eu quero que você vai pregar, Jonas. Mas o povo de Lácio é perigoso, é cruel, mata os estranhos. Ah, Jonas, quer dizer que você quer pregar dentro da igreja, né? Para ser aplaudido, para ser elogiado. Não, você vai pregar em Nínive. Tira a passagem e vá-se embora. Aí sabe o que Jonas fez? Ao invés de tirar a passagem para ir para Nínive, ele tirou uma passagem para ir para Tarsis, que é a atual Alemanha. Ele entrou no navio ou no barco e tentou fugir de Deus. Bom, não! Quando ele estava no meio do mar, se levantou uma grande tempestade. Eu vou encurtar a história. Começaram a jogar tudo que tinha dentro do barco, porque o barco estava a ponto de afundar, de ir a pique, porque as ondas estavam vindo pesado, e como tirava o peso o barco, ele eleva-se um pouco mais. Jogaram tudo, toda a carga que tinha, tudo materialmente falando, de valor que tinha dentro do barco, jogaram fora. Depois que jogaram tudo, disse: bom, o problema não é a mercadoria, tem alguém aqui que está errado, tem alguém aqui que está problemático. Aí disse: vamos juntar todo mundo e fazer um sorteio para descobrir de quem é a culpa. Aí saíram procurando todo mundo, os marinheiros, os que estavam no convés, que estavam na polpa, na proa. Aí desceram lá embaixo no porão. Quando chegaram lá, tinha um dormindo. Dormia que roncava, irmão Jonas. Aí alguém deu um chute, eu fico imaginando, a Bíblia diz que deu um chute. Se acorda, dormente. Eu peguei as costas e envergou a coluna. O que é que você está fazendo aqui, rapaz? Quem é você? Qual é o seu povo? Se eu sou hebreu, temo a Deus e estou fugindo do meu Deus. Sobe aqui porque a gente quer saber de quem é a culpa dessa tempestade, porque já jogamos tudo fora e todo mundo já clamou os seus deuses e nada resolveu. Nós queremos saber. Aí pegaram lá o jeito, eu não sei como era que eles faziam, só sei que lançaram sorte e a sorte caiu em cima de Jonas. Diz qual é o teu pecado, confessa agora. Eu estou fugindo da presença de Deus, Ele me deu uma missão, uma tarefa, por isso levantou essa tempestade, mas pode me pegar e jogar no mar, que a tempestade cessa. Pegaram Jonas, jogaram no mar. No livro de Jonas diz que veio um grande peixe e o engoliu. Mateus 12:40 diz que foi uma baleia. O livro de Jonas foi um grande peixe. Alguém disse que não é possível uma baleia engolir um homem, porque a garganta dela é muito fechada, ela só come sardinha. Em alto mar, ou a baleia no mar, ela come sardinha porque a sua garganta é muito apertada. Mas eu já ouvi relatos de que já conseguiram capturar a baleia e abrindo, achar seres humanos mortos dentro dela. Aleluia. Então fica no campo da especulação. Tudo bem. Aí a baleia pegou Jonas, porque a baleia estava com uma ordem. O Jonas não queria cumprir a missão, mas a baleia é obediente. O Jonas é desobediente, mas a baleia é obediente.
O Balaão é desobediente, mas a jumenta é obediente. O Acabe é desobediente, mas os corvos, os urubus são obedientes. Aleluia. Isso às vezes deixa a gente até triste, irmão, porque deixa a gente triste. Deus fica triste porque às vezes, olha, a jumenta, né, temeu, a baleia obedeceu, os corvos, mas às vezes a gente, meu Deus do céu, vai Deus, olha lá em cima, estou arrumado com esses crentes. Mas tudo bem, a baleia vai e vomita Jonas. Mas sabe por que Jonas estava com medo de ir para Nínive? Deixa eu contar essa história aqui para os amados irmãos. O povo de Nínive era um povo muito cruel, irmãos. Cruel. Era um povo que gostava de matar, de ver gente morrer. Gostava de torturar. Eu lembro de duas formas que ele matava as pessoas. Duas. Uma, ele pegava um torno de madeira semelhante à minha mão, um gancho, e ficava no chão, pegava outro torno de madeira, colocava no gancho e amarrava a pessoa na ponta. E fazia o seguinte, acendia uma fogueira, levantava a madeira com a pessoa amarrada aqui e baixava na fogueira. Só para ouvir a pessoa gritar, pedir misericórdia, aí levantava. E fazia isso lentamente, porque quanto mais tempo a pessoa demorasse para morrer, mais ele sentia um prazer. Quando não, eles enfiavam 4 tornos no chão, pegava o braço, amarrava, esticava para um torno, esticava o braço para outro torno, esticava uma perna para o torno, esticava outra perna para o torno, e o camarada ficava de cara para cima, meio-dia o sol queimando, aí vinha um carrasco, com a faca afiada, que só lâmina, e começava a tirar a pele da pessoa viva. Tirava a pele todinha, bem devagarzinho. Depois deixava a pessoa viva, todo sem a pele, no sol queimando. Ele sentiu prazer. Por isso que Jonas disse, olha, e orou o Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra? Aqui ele fala da misericórdia no capítulo 3. Não vou me deter para procurar o versículo, mas ele fala que o povo é cruel, e ele não queria pregar para eles, porque o desejo de Jonas era exatamente que aquele povo continuasse em pecado, para que a mão de Deus pesasse sobre ele como pesou em Sodoma e Gomorra. Era o desejo de Jonas. Jonas não queria que aquele povo se convertesse, pelo contrário, queria que eles pecassem ainda mais, para que a ira de Deus se acendesse e os destruísse, porque eles eram maus. Mas diante disso, Jonas é obrigado a ir. E segundo os mais entendidos, Jonas ele fala sussurrando. Ele fala bem baixinho. A cidade tem 120 mil habitantes. Olha, Messias parece que tem 15, de 15 a 20 mil. Dava mais de 10 Messias. Eram 3 dias de caminhada para você atravessar a cidade de um lado ao outro. 120 mil pessoas. E Jonas fala sussurrando, fala baixinho, para as pessoas não ouvirem, não se converterem. Mas alguém começou a escutar o Jonas falando, entendeu a mensagem, foi onde estava o rei. Disse, rei, tem um profeta aí que está pregando uma mensagem de castigo. E a mensagem de Jonas era a seguinte: mas 40 dias e Deus destruirá toda a cidade de Nínive. Mas 40 dias e Deus acabará com tudo. Agora Deus ele é tão inteligente, irmão. Claro, não dá para nem falar isso. Por quê? Porque foi um peixe, a baleia, ou um grande peixe que veio e vomitou Jonas na terra. E com certeza o povo viu aquilo. E em Nínive as pessoas adoravam o deus Dagon. É o Dagon, Jesus? Eu acho que é o Dagon. O Dagon, ele é metade homem e metade peixe. Sabia disso? Ele é metade homem, não é que nem a sereia não, porque a sereia é a cintura, que é peixe, e para cima é mulher. Aí ele é o contrário, é como se tivesse aqui uma parte de peixe descendo sobre o corpo dele, o Dagon. Então os ninivitas, eles veneravam e temiam o deus Dagon, que é metade homem, metade peixe. E como Jonas saiu de dentro de um peixe, eles entenderam que era uma mensagem muito séria e verdadeira, mas era a mensagem de Deus. Aí por isso que eles pararam para ouvir.
Aí alguém correu até o rei e disse: rei, a mensagem é essa, só mais 40 dias, Deus vai acabar com tudo. Aí o rei disse: não vamos deixar isso acontecer. O que é que vamos fazer? Bota todo mundo para jejuar. Todo mundo, homem, mulher, criança, novo, velho, grandes, pequenos, todo mundo vai jejuar. Quem tiver gastrite, jejua até meio-dia, mas todo mundo tem que jejuar. Fazer uma consagração todo dia. Bota também os cavalos, os jumentos, os camelos, as ovelhas, as cabras, as galinhas, os cachorros. E os cachorros tudo bravos. Já botei o cavalo assim. Parada pé, agora vem com o pai minha aqui. Oxe, meu Deus do céu. Foi uma guerra, foi uma greve terrível lá. Bom, mas o que acontece é que ele se vestiu, o rei se vestiu de roupa de saco, jogou cinza sobre a cabeça, se humilhou e se arrependeu. Aí o Jonas pregou a palavra e subiu para o monte para esperar a hora de Deus mandar fogo e enxofre, como mandou em Sodoma e Gomorra. Ficou esperando. Passou um dia, 2, 10, 20, 30, 40. Nada aconteceu. Aí o Jonas ficou bravo. Não foi isso que eu disse, Deus? Ó. E orou o Senhor, versículo 2 de 4. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso. Não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra, por isso que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que o Senhor não ia matar, eu sabia que o Senhor não ia destruí-los, eu sabia. O Senhor é bondoso. O Senhor disse que vai fazer o mal e não faz. O Senhor disse que vai castigar e não castiga. O Senhor disse que vai punir e não pune, que vai condenar e não condena. Claro, Jonas, Deus ele castiga, Deus ele pune, Deus ele condena. Mas quando o homem se arrepende, Deus muda de ideia. Deus disse: eu ia matar, agora eu vou dar vida. Eu ia humilhar, mas agora eu vou exaltar. Eu ia esvaziar, mas agora eu vou encher. Eu ia colocar na lama, mas agora eu vou colocar no trono. Porque se arrependeu e se humilhou. Eita! O Jonas ficou tão revoltado que no versículo 3 diz que ele pediu a morte. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Faz sentido Jonas dizer isso, que queria morrer. Sabe por quê? Porque Jonas chegou lá para pregar, e a mensagem era que daqui a 40 dias Deus ia destruir tudo. Era a mensagem de Jonas: daqui a 40 dias Deus vai acabar com tudo, não vai ficar nada aqui, Deus vai acabar com tudo. Colocaram no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Jornal da Band, no SBT Brasil. Só foi a notícia, ninguém falava em outra coisa, todo mundo era mandando o zap para o outro: vai daqui a 40 dias, a gente vai morrer, vai profeta daí. E ele falou: chegou os 40 dias, não morreu ninguém. Sabe qual foi a impressão que tiveram de Jonas? Que Jonas não era profeta, que Jonas era um profeta mentiroso, era um paparrão, um charlatão. Por isso que Jonas ficou bravo. Porque já pensou, irmão? Deus chega para você e diz: filha minha, filho meu, vá até fulano de tal e diga que daqui a 10 dias vai acontecer assim, 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 assim com ele. Aí você sabe que foi Deus que falou com você. Você recebeu de Deus, você sabe, Deus dá, você, eu sou profeta mesmo agora, aí vai lá, aí você chega cheio de vida lá, todo grandão, ele tá, agora eu sou profeta, vou ganhar fama, ficar famoso, assim, engrossa a voz: assim diz o Senhor, Ele manda te falar, filha minha, filho meu, que vai acontecer assim, assim, espera mais 10 dias. Aí você sai para casa todo feliz. Aí quem recebeu a mensagem vai orar, se humilhar. Aos 10 dias chega, não acontece nada. O profeta fica murcho, fica xoxo. Porque quem determina não é o profeta, quem determina é o dono do profeta. Aleluia. Aquilo que se fala não acontece porque o profeta quer, se acontece porque o dono da profecia quer. Glória! E Jonas ficou lá, resmungando, reclamando. Aí de repente ele reclamou do sol. O sol estava quente e ele lá esperando. Ele passou os 40 deles, vai esperar mais um pouquinho. Talvez Deus atrasou, daqui a pouco ele pode chegar. Aí nasceu um pé de aboboreiro. Eu não sei bem o que é isso, eu só sei que parece umas folhas. Ele cresceu uma ramagem e fez uma sombra para Jonas.
Aí Jonas lá na sombra, bonzinho, o vento soprando lá no alto. Aí cochilou e dormiu. Aí a Bíblia diz que Deus mandou um bichinho venenoso e mordeu na raiz da aboboreira. Ela secou e morreu. Quando Jonas se acordou com o sol batendo na testa dele, parece que ele era meio careca, mais calvo do que eu, careca. Aí ele se acordou, o sol queimando. Aí se acordou bravo. Se Deus, mas não é possível ainda isso. E o Senhor permitiu que a aboboreira morresse. Nasceu ontem, já morreu hoje. Deus, o Senhor não teve pena da aboboreira, bichinha. Aí Deus, pois é, Jonas, tu está com pena de uma aboboreira, de uma planta. E não poderia eu me compadecer de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre a mão direita e a mão esquerda, Jonas, que se arrependeu? Mas o que eu quero pregar para os irmãos, que eu comecei falando de missão, que Deus tem uma missão para cada um de nós, grande ou pequena, depende da sua forma de enxergar. Porque Jonas disse assim: Deus me deu uma missão, e pregar em Nínive. Mas Nínive é perigoso, Nínive é complicado. O povo de Nínive mata, arranca a pele, queima vivo. Vou nada. Para onde Deus está me mandando é perigoso, irmão. Perigoso não é ir para onde Deus está te mandando. Perigoso é sair da direção de Deus. Jonas foi para Nínive, pregou, o povo se converteu e Jonas permaneceu vivo. Mas quando ele saiu da direção de Deus, indo para um lugar que ele achava que ia se proteger, ia se guardar do mal, a tempestade se levantou. O melhor lugar para se estar, irmãos, aleluia, é no centro da vontade de Deus, é cumprindo a missão e o propósito que Deus me deu e te deu. Porque às vezes a gente diz assim: não, essa tarefa que Deus está me dando vai ter muita luta, vai ter muita prova, é melhor eu me sair daqui e ir para aquele lugar ali que é mais calmo. Ei, deixa eu lhe dizer, aonde você está pensando que vai ser tranquilo, a luta vai se levantar, a prova vai se levantar, a tempestade vai se levantar, vai perder tudo que tem lá. Agora, se você permanecer na missão, no propósito e na direção de Deus, aleluia, aquilo que Deus determinou na tua vida vai se cumprir, o nome dele vai ser glorificado e você vai ser exaltado na terra. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza, que Deus continue a vos abençoar. Mas lembre-se, não saia do propósito de Deus. Continue, porque fora do propósito, o melhor lugar vira tempestade, mas dentro do propósito, o pior lugar se torna lugar de bênção e de vitória. Amém?